Meu nome é Marco, eu sou um homem cis, branco, na casa dos 50, alto, tenho cabelos brancos, corte curto, visto uma camisa de malha na cor cinza, meus pronomes são ele e dele. Atrás de mim tem um painel com a logomarca do curso de extensão em degradê verde claro para azul claro. Nós somos alunos mestrandos e doutorando do programa de pós-graduação em Ciências Naturais, que é coordenado pelo professor Dr. Sérgio Luiz Cardoso, e tem uma página na nossa universidade, o enf.br/pós-graduação, tudo junto, sem tio, sem acento, /ciências-naturais, O curso de mestrado e doutorado tem 4 linhas de pesquisa: bioorgânica e bioinorgânica, ciências ambientais, ciências e tecnologia de materiais e ensino de ciências, que é onde eu, a Mariana, a Amanda, que está aqui hoje, participamos fazendo doutorado lá. O curso tem conceito simples da TAPES, é interdisciplinar e atua nas áreas de química, física, biologia, educação, agronomia e matemática. Esse projeto de extensão, formação universitária, de formação e extensão para professores, também faz parte da Pró-Reitoria de Extensão, que é quem emite o certificado ao final, e do Núcleo de Acessibilidade Pedagógica, que é também coordenado pelo professor Sérgio. Nós somos do Centro de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual do Norte Fluminense e estamos disponíveis pelos canais do e-mail Gmail, tedic.enf, pelo Instagram, @tedic.enf, e pelo canal do YouTube, tedic.enf. A todos que chegaram, boa noite. Quem vai conversar com vocês hoje sou eu mesmo, Marco Antônio, sou analista de sistemas, tecnólogo em sistemas de telecomunicações, especialista em produção em sistemas, MBA em análise de sistemas e telecomunicações, especialista em docência do século XXI, mestre em ciências naturais e doutorando em ciências naturais também, onde fizemos a linha de ensino de ciências, e eu trabalho com a pesquisa na formação na formação de professores na área de ciências e uso de tecnologia. Esse ano, com o apoio da Mariana, eu entrei para uma área mais da área de inclusão também. Então, a gente trabalha mais com essa região de transtorno do espectro autista, que é a parte da pesquisa da Mariana, e eu trabalho com uma inclusão mais geral, dentro do contexto da base nacional. Hoje, eu vou falar com vocês sobre inteligência artificial. Eu resumi em 3 tópicos, tá? Então, eu pretendo passar aqui alguns conceitos e pretendo fazer umas práticas mesmo com os recursos que tem nas nuvens. Então, primeiro eu vou dizer aqui o que trata-se a inteligência artificial. Depois eu vou apresentar alguns recursos que têm sido muito comuns na nossa atualidade. E depois a aplicação. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, hoje o conceito que a gente tem de inteligência artificial é um conceito de automação de tarefas muito voltada para a área computacional. E é um padrão que tem surgido desde a década de 50. Mas quando você para pensar no processo, o que seria a inteligência artificial, fora desse padrão de análise de Big Data, de grandes volumes de dados, de velocidades em tempo real, utilizando recursos de mídia, de imagem, de texto, de blogs e outras relações de vídeo, quando você para fugir um pouco disso, de só isso, dessa relação, que você vai na história, você percebe que a inteligência artificial é um processo de muitas aplicações voltadas para o desenvolvimento e transformação de apoio ao ser humano, onde a história nos mostra que a gente utilizava o pensamento crítico para uma área multidisciplinar do conhecimento para favorecer a humanidade. Tá? E aí, quando você para pensar, por exemplo, o nosso nobre filósofo, o Aristóteles, ele já falava lá na época que ele era orientador, ele era orientador de Alexandre Grande, eu não me lembro o termo, não sou da área de história, me desculpe, mas era ele a pessoa
que ficava orientando Alexandre o Grande. E ele já se preocupava com processos de automação que favorecessem a humanidade e diminuíssem os esforços repetitivos. Então, ele já tinha essa preocupação. Lá, um dos grandes filósofos que a gente conhece, que é Aristóteles, ele já tinha essa preocupação. Então, a gente já estava começando com um pensamento crítico antes de Cristo. Mas a inteligência artificial ela vai tomar um volume e um conhecimento crítico com esse termo, inteligência artificial, a partir dessas evoluções de pensamentos, de facilitar essas questões multidisciplinares para a humanidade, na década de 50, com Alan Turing. Alan Turing ele vai trazer essa relação ensinando máquinas a jogar xadrez e cartas de amor. Esse momento é um momento que tem assim, uma questão específica, porque existe um processo de discriminação, porque Alan Turing era homossexual, e ele era meio isolado dentro da sociedade dele. Inclusive, a sociedade britânica não reconheceu Alan Turing como pai da computação, e ele foi o preceptor, foi o primeiro cara a falar no modelo de computação que foi dado a von Neumann, que foi o calouro do Alan Turing, e fez o TCC, né? O TCC era o projeto final dele ali, dentro dessa ideia que o Alan Turing estava construindo. Mas por questões de discriminação, na época, o Alan Turing não foi reconhecido como pai da computação. E aí hoje, foi até a rainha, ela reconheceu. Mas então a inteligência artificial ela surge desse período e começa a entrar justamente nessa área de ciência da computação, com o ensino de cartas, de jogo de xadrez. Então, a gente começa a falar aí de transformar a máquina com alguma atitude mais próxima das nossas humanas. Mas hoje, a inteligência artificial, hoje que a gente conhece, ela não tem essa ideia de estar próximo do comportamento humano, mas sim de processar muitas informações nas nuvens de forma rápida e veloz. A inteligência artificial, ela estoura como um boom mesmo, principalmente para nós da área de educação, com a questão da inteligência artificial generativa, que é essa que interage, esses chatbots, essas relações que existem. Né? Ou seja, a gente basta fornecer uma instrução e o software vai nos fornecer um resultado, que é a que a gente chama de inteligência artificial, como um poema, uma ilustração, uma música. Hoje em dia já existe inteligência artificial para criar música e outras coisas tantas como outras. Mas essa relação já foi prevista por Alan Turing lá em 1950 com o chamado teste de Turing. E é feito até hoje, desde a época que ele criou, foi em 1956, para ser mais exato, quando oficializa o teste. Nenhuma máquina conseguiu se passar por um humano, apesar de ser a ideia de Turing escrevendo cartas. Quando a gente para pensar, comparando inteligência artificial com inteligência humana, aí eu peguei aqui um pouco, misturei um pouco a Marta Gabriel, que é uma autora brasileira que eu gosto muito, e um pouco da I2A. Obrigado aí pelos comentários. Eu estou vendo passar aqui, tem hora que eu até dou uma engasgada lendo. Obrigado pelos comentários. Então, quando a gente para pensar o que é a inteligência artificial, e aí a Marta Gabriel nos traz algumas relações, como velocidade, como necessidade, como razão, e a I2A, que é um órgão norte-americano que trata disso, e a gente consegue entender que a inteligência artificial ela é um cômputo, ou seja, é esse processo matematizado. Por que a gente chama de matematizado? Porque ele existe uma lógica algorítmica, onde ele trata a informação de uma sequência lógica, automatizando grandes volumes em velocidade em razão dentro desse processo lógico de algoritmo dele. Já a inteligência humana, ela trata a compreensão e não o cômputo. Ela tem uma linguagem natural. Portanto, ela otimiza e torna o processo do autônomo dentro de um processo de conversação que permite uma ambiguidade, criticidade e emoção. Quando você para pensar a inteligência artificial e a inteligência humana, você não consegue cruzar as duas e dizer que uma está querendo superar a outra. Uma está querendo transformar a outra em um processo mais simples. E aí eu tenho essa imagem que eu criei com inteligência artificial, eu pedi isso mesmo para a inteligência artificial que a gente vai fazer hoje, essa prática, onde eu pedi um robô humanizado com óculos
Obrigado, gente, aí pelo comentário. Um robô humanizado de óculos com um professor, e aí eu entrei para a área de etnia, de inclusão que a gente trabalha, explicando a ele com telas holográficas. Então, eu dei esse comando e ele me deu essa imagem. Porque as imagens que eu achei na internet não me agradavam. Então, aí eu resolvi usar a inteligência artificial, já que é esse o assunto, e criar uma imagem. Você vê, difícil você ver um robô de óculos, mas eu quis trazer essa ideia de esse robô humanizado. E aí, essa aí é o conceito aqui, eu não vou ficar escrevendo inteligência artificial, mas é a ideia de o que a gente tem hoje, pensa o que a gente pensa de inteligência artificial, e a gente tem que parar de pensar que inteligência artificial é um monstro. Inteligência artificial é um processo mecânico que está aí para ajudar o ser humano. A gente estava discutindo isso um pouco antes, mas a gente vai devagar, a gente vai ganhando esse espaço. Hoje, inteligência artificial tem dois grandes famosos. É o ChatGPT, né? E a inteligência artificial da Google. São os dois grandes famosos que todo mundo conhece. Era o Bard e agora é o Gemini. Tá? E existem outros que eu sei que em breve está saindo mais coisas. Mas vamos entender, na minha concepção, consigo entender que o ChatGPT ele tem uma estrutura boa, tem um big data, um campo de informação muito grande. Entretanto, o Bard, hoje Gemini, que é o mais conhecido nesse formato, ele tem essa informação atualizada. Mas, Marco, o ChatGPT 4.0 já tem um 5, também está atualizado. Sim, mas é pago. Então, eu costumo trazer informações aqui de recursos gratuitos. Então, quando eu quero uma informação realmente, quando eu preciso de alguma informação, eu vou utilizar uma inteligência artificial no chatbot, eu vou fazer esse processo. Eu vou lá no ChatGPT, pergunto 3.5, que nasceu e está parado lá em setembro de 2021 com o seu banco de dados. E aí ele me dá uma estrutura de um conhecimento muito bem organizado, mas eu preciso que isso seja atualizado. E aí eu vou no Gemini ou no outro processo ali, mas o normal que eu uso é o Gemini. E aí ele me atualiza isso de uma forma muito interessante. Então eu passo a conseguir construir a minha informação. E é aqui que a gente começa a pensar. Existem esses recursos estão disponíveis. Eu vou falar do Copilot também daqui a pouco, que também utiliza esse processo, mas eu acho assim que hoje esses dois assim, estão gratuitos, disponíveis com muita facilidade, tá? Sem créditos, sem eu precisar de ter um login de crédito, sem nada disso, e eu consigo utilizar bem tranquilo. Só que, passando um pouquinho desses chatbots, por que essa inteligência artificial que está disponível para a gente, esses recursos, está atuando na área de educação? Alguém já parou para pensar se existe algum processo? Eu vou trazer algumas relações aqui. Primeiro, eu vou falar de algumas coisas que acontecem aí disponível que a gente acha que não é inteligência artificial. Por exemplo, a Microsoft, ela tem esses processos de atendimento que a gente chamava de Cortana, hoje tem outro nome, eu esqueci, mas eu mantive o Cortana, que é o mais famoso. A Samsung tem o Bixby. A Amazon, feliz de A a Z, que é esse que simboliza esse Azinho dela, A Z aí, com esse sorriso, tem a famosa Alexa, e eu vou questionar a Alexa daqui a pouquinho para a educação, vocês vão entender já por quê. A Apple tem a Siri, e a Google tem o OK Google, que é um assistente que utiliza muito comum, que tem um Android, utiliza muito ele. Provavelmente, se alguém está com o Android aí por perto e ouviu e o meu áudio saiu OK Google, ele já despertou, isso é comum, tá? E aí, por que eu vou falar sobre esses dispositivos? O mais comum que a gente tem na nossa casa é a Alexa. Alexa ou tem gente que chama de Alexa, mas é Alexa, tá? No nosso bom português. E ela tem uma questão muito interessante. Eu vou começar trazendo uma reportagem do ano passado, que é da Federação Norte-Americana dos Direitos do Consumidor. Ela disse o seguinte: da boca de bebês, a federação diz que a Amazon manteve dados da voz da Alexa das crianças para sempre. Ou seja, ela armazenou os dados das vozes de crianças, que é proibido nos Estados Unidos, assim como é proibido no Brasil, mesmo depois do pai ordenar a exclusão. Aí tem a reportagem, está em inglês, é uma tradução, tá?
mas isso está lá no site da FTC, que é a defesa do consumidor norte-americano. E aí eu vou trazer, vou passar um áudio aqui, quando eu começar, já vou começar um áudio, explicando essa informação que até foi um influencer, que é um professor que eu sigo no Instagram, que postou essa semana. Toma cuidado com a Alexa. Se você tem uma Alexa como essa na sua casa, está chocado com o que eu vou te mostrar agora. No site da Amazon.com.br, clica sobre o seu perfil e depois em sua conta. No menu seguinte, você vai localizar dispositivos e que em EcoDot você selecione a EcoDot que você tem aí. Existe um menuzinho meio escondido de configurações de privacidade na tela seguinte, privacidade da Alexa, que aqui você vai encontrar todo o teu histórico de gravação de voz, como essas, tudo que você disse está sendo gravado. Olha só. Não só da sua voz, mas dos seus familiares também. O que é mais complicado é que você não está complexa. Tipo isso, e quando eu fiz o México é de arrepiar. Se você não quer isso, depende de iniciar seus dispositivos, não ter dados, selecione não sair datas, utiliza esses status, vote e monta o seu serviço. E se ela não é segue e compartilha. Então, gente, ele levanta a questão que se a Amazon for hackeada, ele vai perder isso. A gente vai perder essa segurança. Tá? Eu sigo ele saiu, acho, não sei se foi final de semana passada ou essa semana, eu vi, nossa, eu vou falar sobre isso. Eu vou passar um outro vídeo aqui agora, vou falar sobre o uso da Alexa. Cada um, eu já ouvi falar ela várias vezes, e tem gente que tem esse equipamento em casa só para ouvir música. Eu vi um uso muito interessante, e aí eu vou puxar para a minha área da Mariana. Eu estava num consultório médico, aqui na nossa região tem um consultório médico, é um centro, aonde você chega e fica esperando embaixo, todos os consultórios são nos andares, e você só sobe quando o médico está disponível para te atender, para evitar muita gente na sala. E aí, a criança entrou, só que era uma criança cega, e usava bengala para se guiar. Era uma criança de 10, 12 anos. E a criança entrou. Quando ela acaba de entrar, ela passa pela porta e me chamou a atenção que ela fala, Alexa, fecha. Aí eu olhei aquilo, me chamou a atenção, porque eu estava perto. Aí ela vai andando e ela pergunta, Alexa, cadeira. Aí a mãe chega perto dele e faz o comentário, meu filho, aqui não tem Alexa, eu vou te levar até a cadeira. E senta perto de mim. Aí me chamou a atenção, eu continuei olhando. Ele quis saber quantas pessoas tinha perto, ele perguntou novamente. Ele não memorizou, não registrou o que a mãe falou. Alexa, quantidade de pessoas. Aí a mãe foi e falou com ele, filho, não temos Alexa aqui, você não está em casa, a Alexa tem na nossa casa. Aí eu não aguentei de curiosidade e perguntei para a mãe. Ou seja, na casa dele, ele usa um dispositivo como Alexa para andar dentro de casa, onde a Alexa diz cadeira em tal posição sua, ou seja, ela utiliza processos de câmera, a mãe me explicou, com sensores aonde ele está e aonde estão os móveis. Então ele consegue andar com a ajuda dessa voz da Alexa. A Alexa, ela está o tempo inteiro ouvindo dentro de casa, mas tem esses problemas aí, né? Ah, tá, legal. Aí a Marina está dizendo que a tia dela usa também para outras finalidades, que é para orar, para rezar. Eu acho muito interessante. Existe esse recurso, só que a gente tem que tomar cuidado, porque esse recurso está conectado à internet, e aí a gente já começa a perder a privacidade, como aí esse influencer, esse professor aí da área de tecnologia, ele mostrou que ele não acionou a Alexa, que ela está sempre ouvindo, esperando o quê? Alexa, faça tal coisa. Só que ele não esperou, e ele não acionou, e tinha gravação de uma conversa dele no telefone. Olha só que coisa terrível. Se fosse vazado algum áudio, por exemplo, uma pessoa que trabalha com perícia, com alguma coisa assim, ou com relações médicas, segurança, isso é bem complicado, tá? Então a gente tem que tomar certos cuidados. E agora eu vou trazer um outro vídeo, só que é o seguinte, esse vídeo, ele é um cochicho, então para ouvir a gente tem que estar no silêncio, com o volume mais alto possível, e é mais fácil a gente ler, tá? Mas ele é um cochicho. Não é que vocês não estão ouvindo, não é que o áudio está ruim, não. É um cochicho que vai aparecer no final, a gente ouve um áudio normal, tá? Já vou avisando com antecedência.
A Alexa está respondendo. Ele fez uma pergunta para a Alexa respondeu no cochicho. Agora ele fala, cadê mãe? Então, ele agradece a Alexa e aí o vídeo termina. Os pais postaram, porque estava gravado lá, era uma câmera de segurança dele, e aí os pais postaram porque o filho estava usando a inteligência artificial, o Ecodot que tem em casa, para fazer a tarefa de casa. Ele usou, não vou fazer cálculo, não. Pode ser para a gente uma coisa muito simples, mas para ele existia um esforço cognitivo que ele não estava a fim de fazer naquele momento, se ele tem esse recurso em casa. E aí eu começo a questionar as nossas formas de trabalhar como professor. Será que a gente ainda não está pensando igual estava escrito? Hoje eu dei uma resposta até na plataforma sobre isso. Será que a gente não está fazendo a mesma coisa que os jesuítas fizeram lá em 1600, quando ensinaram a gente a dar aula? Será que a gente não está repetindo as mesmas coisas? A gente está usando a tecnologia para repetir o mesmo processo? Eu vou passar mais uma coisa, só que esse eu vou narrar, porque isso foi uma história que aconteceu comigo. Eu vou narrar um pouquinho diferente para a gente não identificar as pessoas. Uma escola privada aqui da minha região enviou para atividades, foi ano passado, do Ensino Fundamental 2, dos anos iniciais do Ensino Fundamental 2, para fazer uma resenha de filme. O jovem sabia como ia fazer a resenha do filme. Ele foi no ChatGPT, escolheu um filme antes de 2021, ou seja, porque ele sabia, e isso foi ele que me disse, ele sabia que o banco de dados do ChatGPT tinha terminado em setembro de 2021. Então ele escolheu um filme antes. Não foi esse filme, nem foi essa relação. Eu botei isso aí só para a gente entender o que estava acontecendo. E aí ele pede, faça uma resenha crítica do filme Avatar, comente pontos ecológicos. Porque o professor pediu isso, para que o aluno fizesse uma resenha crítica com uma relação. Aí eu puxei para a área de ciências aqui, comente pontos ecológicos. Se é possível ser feito. Mas ele não estava preocupado com isso, porque isso ele sabia como fazer. Ele queria que eu desse uma dica para ele, porque quando ele viu o texto, ele estava muito assim, muito na cara que foi uma IA, não era uma resposta que ele queria. E aí ele pediu, me traz aí, quase que eu falo aqui minha relação com essa pessoa. Cara, me diz como é que eu faço para mudar essa cara aqui. Aí eu falei para ele, na época eu falei da Clarice aí, porque ela reescrevia texto, mas hoje ela está meio ultrapassada. Tem outros que eu usaria outros. Na época, como ele me pegou de surpresa, eu achei a Clarice. Ele disse que ficou ótimo, que a Clarice reescreveu, fez a correção do português de Portugal que tinha e trocou algumas palavras por um idioma mais natural dele. Então, olha só o que ele fez. Ele pegou duas inteligências artificiais. Uma, ele jogou e o que queria, deu, e pegou a outra, jogou a resposta e reescreveu. Agora eu começo a questionar a gente. Será que nós, professores do ensino fundamental 1, professores do ensino fundamental 2, professores da educação básica, professores do ensino superior, principalmente nós, professores do ensino superior, será que nós não estamos repetindo essas tarefas mecânicas e os nossos alunos estão fazendo? Mas, Marco, como que a gente poderia mudar isso? Olha, daquela questão de tabuada, eu aprendi tabuada tendo que decorar e achava isso insuportável, e depois tendo que decorar, tendo que ser tomado em sala. É igual verbo. E aí, gente, ele queria, voltando aqui, qual seria a proposta? Por exemplo, aquela da matemática, pelo amor de Deus, são passar tarefas mecânicas para casa, para a criança ficar memorizando contas, ele não acha lógica para isso, ele não consegue entender lógica. E aí, como a Mariana até nos aborda quando fala, a gente está dois comandos errados. Não corra, eu estou dizendo não e estou dizendo corra. Né?
Então, eu acho, na minha concepção, o que a gente está fazendo com as crianças é justamente isso, mandar um comando totalmente errado para a criança fazer, quando ela não está a fim de fazer, que é esse processo mecânico. E do filme, como que você faria, Marco? Ora, gente, pelo amor de Deus, todo mundo com celular. Era uma escola particular. Todas as crianças têm celular, se duvidar, melhor do que o dos professores. Tá? É uma escola particular, uma das escolas caras aqui na nossa região. A maioria deve ter celular, iPhone da última geração. Aí, pega lá, simplesmente, fala assim, manda lá fazer a pesquisa, todo mundo pesquisa com um determinado filme, pega uma relação e começa a questionar por que um encontrou as relações diferentes do outro e constrói o conhecimento com o uso da tecnologia, usando esses recursos. E não passa uma tarefa para casa para corrigir, que o professor não vai ter tempo de ficar corrigindo, porque o professor, principalmente da rede privada, tem 500 aulas para dar e ainda tem que fazer corrigindo desesperadamente. Então, é uma coisa assim mecanizada que a gente está passando, que a gente podia estar utilizando dentro de sala de aula para a criança aprender. Tá? E aí eu pergunto, será que o problema é que a gente sabe conversar com essas tecnologias chatbots? Será que nós sabemos como pedir? Será que por isso a gente não tem essa questão? Como é que eu vou ensinar se eu não sei? Será que a gente sabe conversar com as tecnologias? O José Jefferson está dizendo aqui, não sabemos perguntar, não sabemos fazer os prompts. É isso que eu vou falar agora, José Jefferson. Eu vou falar justamente dos prompts. Existe um processo de conversa com a máquina, que é uma inteligência automatizada, que a gente chama de prompt. Essa ideia que eu vou passar aqui não é minha, tá? Eu vi isso e eu achei muito interessante. Eu esqueci o nome do professor que passou isso. A Mariana está falando, boa pergunta, sabemos conversar com a máquina? Será que sabemos? E aí existe essa questão que o Jefferson passou, o professor José Jefferson passou aqui para a gente, que é o prompt. E o que é um prompt? O que eu vou passar aqui é tipo... quando você lê na tabela periódica, hoje li coisas francesas, ou seja, uma forma de memorizar, tá? Então, não é a definição de prompt, mas uma forma de você memorizar como construir um prompt, tá? Então, o P, a gente vai pensar na persona. E aí eu vou dizer para a minha máquina, para o meu software, como professor de ensino do fundamental, como professor de ensino da educação básica, do ensino médio, professor do ensino superior, tá? Então, primeira coisa, eu vou dizer para a máquina quem ele é, o que ele precisa me trazer. Então, é a persona. A segunda coisa, eu vou trazer o roteiro. Então, como professor do ensino fundamental 1, crie 10 títulos sobre, e aí eu vou dizer o que eu quero, sobre Covid, sobre dengue, sobre a questão de lagos. Então, eu vou dizer o que eu quero, é o meu roteiro. Então, persona, roteiro. E aí eu vou dar meus objetivos para os alunos aprenderem X processo. Gente, observe que eu estou colocando aqui para os alunos aprenderem. Nós, professores, temos o mau costume de estar colado lá no Jesuíta em 1600, lendo Rato Estudiório sem saber que ele existe e escrever assim, para ensinar tal coisa. Ensinar é uma obrigação do professor, tá? E a gente precisa que os alunos aprendam e não que a gente ensine. Ensinar a gente tem que fazer, agora a gente precisa que eles aprendam. Então, o objetivo nosso de professor é que eles aprendam e não que a gente ensine. Tá? Então, vamos começar a voltar para a aprendizagem. E o método, o M de método, sugira a ideia para X slide. Então, eu quero, como professor de ensino fundamental, crie 10 títulos sobre o lago Tutankhamon, alguma coisa assim, para os alunos aprenderem sobre a descarga elétrica e sugira 10 slides. Ou seja, eu quero que ele monte isso em 10 slides. Tá? E aí eu vou dar o panorama. Ou seja, que aluno é esse? Para quem eu estou falando?
alunos na faixa etária de 10 a 12 anos, aluno na faixa etária de 20 anos, aluno na faixa etária de 16 a 30 anos, eu estou trabalhando com EJA. Então, eu vou dizer para quem eu quero. Essa é a ideia. Utilizar a persona, o roteiro, o objetivo, métodos e panorama. E, por final, eu vou tunar. Tunar é um termo mais antigo, tá? Então, quem tem carro, quem viu aquelas crianças, eu posso chamar assim de crianças, com aquelas motos barulhentas que ficou famosa na virada do ano, aquilo é tunagem. Ou como eu boto uma carenagem bonita, quando eu boto uma pintura legal, isso é tunar, é customizar. Mas como é que a gente faz isso com o prompt? Eu vou mostrar que eu fiz isso. Aquela imagem que eu botei do robô com óculos, eu pedi um robô, uma pessoa ensinando o robô. Aí me veio a primeira imagem. Não, mas tem que ter umas informações holográficas. Uma pessoa ensinando o robô com umas informações holográficas. Uma pessoa ensinando um robô humanizado, de óculos, a pessoa tem que ser idosa, cabelo branco, de etnia afrodescendente. Aí me veio, ou seja, eu tunei, eu comecei a qualificar o meu prompt, eu comecei a melhorar o meu prompt. Em algumas inteligências artificiais, como o ChatGPT, você pode começar fazendo perguntas para ele. Aí você começa a tunar, ou seja, começa a levantar o conceito dele. O que é tal coisa? Aí ele começa a entrar no contexto, ele sabe o que você quer e começa a te dar opções dentro do que você quer. Tá? Então, essa é a ideia de prompt. E agora eu vou falar de algumas inteligências artificiais. Então, eu não vou falar de todas, não tem como eu começar a falar de todas. Algumas a gente vai falar durante o curso, como, por exemplo, as inteligências artificiais que tem no Canva, a gente vai utilizar durante o curso. Eu não vou comentar aqui hoje, apesar de falar de imagem hoje. Mas eu vou falar aqui, basicamente, eu vou falar de duas, que é o Gama e o Copilot. Então, nós temos hoje o Google, com a inteligência artificial da Google, que é o Gemini, ou como o professor falou, o Bart, que vai direto para o Gemini. Tá? O ChatGPT, só que lembrem-se que o ChatGPT está parado no tempo, a versão gratuita. Tá? E nós temos da Microsoft o que era o Bing, e hoje a gente chama de Copilot. Tem Copilot Design, ou Copilot também, que ele traz texto. Tá? Então, eu acho muito interessante, eu uso muito Copilot. Tem o DALL-E, que é uma extensão do ChatGPT, para criar imagem. Tem outras que são pagas, mas eu uso o Copilot. E tem o Gama, que cria slides. Eu vou mostrar algumas relações e eu vou dizer por que eu não uso slides do Gama, mas é uma boa ideia. E eu pretendo mostrar para vocês no WhatsApp a Luzia. A Luzia, ela pode até dar questões para a prova, tá, gente? Você está no desespero ali, está com o celular na mão, precisa fazer uma questão para a prova, você usa a Luzia, tá? E ela está no WhatsApp, e ela é português. E aí eu vou falar de aplicação. É lógico que eu estou trabalhando com tecnologia, que eu costumo falar que quem trabalha com tecnologia tem que ter o plano B. Então, eu já trouxe algumas informações nos slides, mas eu pretendo acessar a plataforma e explicar, porque hoje de manhã deu ruim, deu problema, durante o dia não funcionou muito bem, mas eu vou explicar. O meu principal foco hoje é o Gama e o Copilot. São os dois ali que eu achei mais interessantes para trabalhar dentro da tarefa que a gente está propondo na plataforma. Então, eu fui lá e escrevi assim. Aí vocês vão ver que o prompt é mais resumido. Algumas inteligências artificiais você pode trabalhar com um prompt mais resumido, tá? Uma sala de aula mostra alunos de diferentes etnias, entre 10 e 15 anos, feito em papel origami, que ganham vida. Aí ele me deu 4 imagens, eu gostei dessa aqui, dessa azul aqui, eu achei interessante. Eu estou com diferentes etnias, eu achei que ficou bem limpinho e passava a mensagem que eu queria. Mas ele mesmo me ofereceu, vamos falar sobre uma aula mágica? Aí eu aceitei, ele me deu essas outras 4 imagens aqui, tá vendo? Então, a gente consegue tunar. O que é tunar? É essa qualificação. Ele mesmo ele deu essas outras 4 imagens. Isso foi o Copilot. Eu pedi outra coisa. Uma imagem que celebra a inclusão e diversidade na educação, mostrando crianças de diferentes origens e habilidade aprendendo juntas em harmonia com o professor, sem sinais de racismo, capacitismo, homofobia, xenofobia ou violência.
E aí ele me deu essas 4 imagens e eu achei mais interessante essa da professora, porque as outras têm textos, estavam em inglês, eu não gostei muito. Então eu achei mais interessante essa, destaquei. Mas ainda assim me incomodou. E aí eu fui tunar essa imagem que eu gostei, ou seja, eu fui melhorar. Eu lembrei que eu já fiz isso no vídeo, já postei até no Instagram, usando o Pixar da Disney, a imagem da Pixar da Disney. Aí eu pedi uma imagem da Pixar da Disney com aquele outro mesmo texto, só acrescentei isso, ou seja, eu comecei a melhorar meu prompt. E aí eu fiquei pensando, pô, legal, essa é a imagem que eu quero, inclusive está dentro da atividade dessa semana. Eu consegui, com uma inteligência artificial, escrevi um texto, coloquei uma imagem. Mas, gente, eu estou falando de inteligência artificial, eu sou Marco Antônio, eu não ia desistir na imagem, eu preciso de mais alguma coisa. Essa imagem precisa de movimento, e eu falo muito que uma das formas que a gente precisa é fazer vídeo. Aí eu fui no site chamado Falatron. Ele faz conversão de texto para a voz de algumas personalidades. E eu achei lá a voz do Harry Potter. Eu falei assim, Harry Potter, escola, criança, e ele era esse aí que eu quero. Aí eu fui no Falatron e criei um texto para o Harry Potter falar. Amiguinhos, como seria bom entrar em uma sala de aula e ver as pessoas além do aspecto físico? Eu tinha criado outro texto, mas quando o nosso português é mais complicado, por exemplo, aspecto, eu não pude botar aspecto, eu tive que botar aspecto, para poder ele conseguir pronunciar. Ou seja, eu tenho que escrever lá no site conforme eu vou falar. Tá? E aí eu botei, trouxe a voz do Harry Potter. Voltei no Copilot e pedi uma imagem do Harry Potter olhando para frente no estilo da Pixar da Disney. Ele me mandou algumas imagens, eu gostei dessa. Juntei isso daí no site do VidNoise. O que é o VidNoise? Tem o Studio ID, que é um dos que eu mais gosto. Só que eu já usei tanto para tanta coisa, que eu não tenho mais crédito. Se eu quiser usar, eu tenho que criar uma conta de e-mail nova. Ou então eu tenho que pagar. Então eu fiz o seguinte, eu procurei um outro e dentre os outros que eu gostei, que vai ter a mesma função, eu usei o VidNoise. Eu vou mostrar como é que funciona. Eu achei ele bem interessante, bem simples. E ele pegou a foto e deu o texto para mim. Tá? Eu juntei a imagem do Copilot, o áudio do Falatron no VidNoise, dentro disso tudo, dentro do CapCut, e construí um videozinho rápido. Como seria bom entrar numa sala de aula e ver apenas as pessoas, além do aspecto físico? E pronto, terminei o vídeo. Mas, Marco, é muita informação. Então, é de cada um conhece o seu recurso, poderia fazer com Canva, poderia fazer com outras questões. Mas as imagens que eu achei interessantes são minhas imagens, essas imagens dificilmente você vai achar elas na rede. Que foram criadas a partir de um prompt que eu mandei, que eu gerei, assim como aquela imagem do robô lá, aprendendo com um ser humano. Então, são imagens que eu criei, que eu gerei, como, por exemplo, o caso específico de um robô de óculos. Entendeu? Então, esse processo eu vou mostrar. E por que você usou o CapCut? O CapCut tem inteligência artificial que faz essa legenda automática. A versão desktop ou a versão online não faz. Mas a versão mobile ou do celular, ela faz, tá? Ela faz essa legenda de graça pra gente. E aí eu usei o quê? O vídeo aí, vocês estão vendo, eu usei aqui um efeito de magia, que vocês estão vendo aqui, o Harry Potter entrando, tá vendo? Ó? Que é do próprio CapCut, aí ele entra nessa magia, aí tem a legenda que o CapCut faz, e ele, uma magia dele saindo, entrando no texto. E eu disse com a velocidade que eu queria essa magia acontecendo ali, tá? Então, foi por isso que eu usei o CapCut. E aí eu vou falar sobre outra forma de usar a inteligência artificial. Aí eu cliquei aqui, aí passei demais. Que é a criação de mapas mentais. Tem o Xmind, que eu sempre gostei muito, mas dessa vez eu vou te dizer, eu não gostei. Eu pedi lá, criar um mapa com figuras ilustrativas sobre a inclusão na sala de aula. Ele me deu esse mapa. Eu achei ele fraquinho, não gostei.
Aí fui procurar outro. Eu sempre gostei muito do Xmind, mas dessa vez eu não gostei. E por que eu queria com imagens? Porque um dos conceitos de mapa mental é o uso de imagem. Aí eu usei o Chatmind. Eu fiz a mesma coisa, só que ele já me diz logo, você pode criar imagens, desde que você use a versão Pro. Então, eu não pude usar imagens nesse processo, mas ele me deu um mapa muito mais amplo e você consegue fazer apresentação online, muito legal, e utilizar para criar, e você começa a ter essa relação de pensamento. Tá? Então, inteligência artificial existe em várias áreas, e para a nossa área de inclusão, eu já comecei a trazer essa questão do mapa mental, que ele ajuda muito, somente na criação de textos, e o Copilot faz isso também, tá? E aí eu vou fazer um intervalozinho e vou dar uns recadinhos aqui antes de eu apresentar os recursos. Primeira questão, nós precisamos de participação nos fóruns, tá, gente? Eu mandei para a Seduc o pessoal que me respondeu o questionário. E aí esse é um recado mais da nossa casa aqui, não para todos, mas do pessoal do curso, tá? E o que está acontecendo? O pessoal não está participando nos fóruns. E aí eu tenho que mandar de novo agora para a Seduc quem está participando. Então eu vou pedir ao pessoal, principalmente da rede de campus, para dar uma passadinha lá no Fórum 2, no Fórum 3, que já está fechando, a gente está já no Fórum 4, tá? Não precisa ler texto, tem um monte de perguntas lá na nossa plataforma, cheia, eu fiz, Mariana fez, os nossos tutores, mediadores fizeram. E aí, passa lá, dá uma participadazinha. Por que você está dando esse recado agora? Porque eu preciso dar esse recado, porque eu preciso mandar uma informação para a Seduc. E aí teve gente que me mandou essa informação, mas nem se cadastrou na plataforma. E aí eu fiquei meio de perna bamba, mas eu tenho que mandar uma informação para a Seduc agora de quem está participando depois de um mês do curso iniciado, tá? Então eu vou parar a apresentação aqui. Então, aqui vocês estão vendo aí o mapa mental do Chatmind, que eu falei com vocês, é bem simples, você vem aqui, escreve aqui o que você quer, tá? Você vem aqui, eu botei aqui, ó, inclusão de sala de aula, ele já me deu pronto, então é muito tranquilo, o seu Chatmind. Tá? Já vou até fechar, porque eu acho ele muito simples. Se eu botar aqui, IA. IA também é muito IA na sala de aula. Ele vai gerar, tá vendo? Ele já está gerando aqui rapidinho. Tá. Ele me oferece aqui para pagar. Tá? Aí ele quer saber se adiciona aqui ou se quer que resuma por pontos-chave. Ou seja, eu tinha que pedir um novo mapa e eu continuei aqui, tá? Mas eu posso adicionar aqui, se eu quiser, ou posso lá criar um novo mapa, mas vocês viram que é muito simples, é só vir aqui, criar na sala de aula. Ou seja, eu boto um termo qualquer, se eu escrever certo, melhor ainda, né? Ele já está lá, já gerou, tá vendo? Educação, eu botei sala de aula, ele já entendeu que é educação, sala de aula, perspectiva. Pois não, Zé Carlos? E ele, professor, além de gerar o mapa no lado esquerdo, no lado direito ele dá todo legendado, né? Sim, vai dando um promptzinho legal ali. Então, é bem simples, é só trabalhar. E aí, eu vou mostrar para vocês o Gama. O Gama é essa ferramenta G-A-M-M-A, tá? Esse é o nome dele, tá? E aqui, então, é o seguinte, você quando entra, você recebe 400 créditos. E aqui você eu já gastei explicando que só estou com 150 créditos. Então você pode gerar aqui, como é que funciona? Criar do zero, e aí você pode colar um texto, gerar e importar de um arquivo. Tá? Eu vou gerar, e aí eu posso gerar uma apresentação, um documento ou uma página de web. Eu escolho aqui quantos cards eu quero, vou escolher 5 para ser rápido, tá? O idioma que eu quero, e vou falar aqui em educação tecnicista. Não sei se ele vai pegar esse termo, mas pegou. E aí ele me pergunta, você quer com comentários breves, médios ou detalhado? Eu, Marco Antônio, gosto do breve, tá? Eu não gosto de muito texto na tela, não. Cada um é cada um. Mas eu gosto aqui do breve.
Então, quando boto médio ou detalhado, tem muito texto. Isso me incomoda muito. Cliquei e ele já vai gerar. Eu acabei de pensar nesse termo. Aí ele pergunta qual modelo que você quer. Te oferece uma série de modelos. Vou procurar um rosa aqui, em homenagem a Mariana que gosta. Mariana, vou escolher esse aqui, tá? E mando gerar. E ele vai gerar aqui na nossa frente, automaticamente, ele está gerando introdução à educação tecnicista e começou a gerar os slides ali. É só isso. Ele te deu uma apresentação. Mas eu preciso saber do conteúdo? É bom saber, né? Porque ele vai gerar essas informações. Ele dá direito a 400 créditos, que equivale a 10 apresentações que me botaram aqui. O Zé Carlos botou aqui, tá? E aí você pode comprar, fazer alguma coisa, mas isso aí é por conta, tá? Cada conta. E aí eu posso baixar essa apresentação e dentro do meu computador ir editando essa apresentação. E aí ele foi aqui, eu simplesmente posso vir aqui e baixar, eu tenho histórico de versões aqui, eu posso apresentar, tá? Nessa guia em tela cheia, outras questões, compartilhar, mandar para alguém, exportar. Eu posso exportar em PDF ou em PowerPoint, que é o que normalmente a gente faz. Esse daqui ficou bonzinho, mas eu vou mostrar, enquanto ele está preparando aqui, é só baixar, tá, gente? Eu não vou baixar aqui também, deixa ele... A exportação está pronta, ele já fez, já. E aí, eu vou mostrar para vocês, eu tenho que parar o compartilhamento. Fechei sem querer. Mas eu vou mostrar uma outra aqui, que eu vou fazer uma crítica. Tantas janelas abertas que eu já estou perdido. Eu vou fazer uma crítica aqui, tá? Vou jogar a janela do Meet aqui para o lado. Eu mandei a IA do Gama, cria uma apresentação professor de formação universitária, explicar sobre inteligência artificial para professor de educação básica. E aí, ele me deu essa apresentação. Eu não gostei, eu não fiz em configuração nenhuma. Eu não gostei. Começa que ele, tá vendo? Ele bota a marca dele, sem problema nenhum, mas você pode tirar, tá? E ele já diz assim, by Marco Antônio. Eu não fiz nada, eu só dei o meu nome. E ele começa a explicar. Eu não gostei, começa o seguinte, tem muito texto. Ele usou imagens que eu achei que são um pouco perdidas. O que é inteligência artificial? Aí você bota uma professora explicando em sala de aula, que eu trouxe para a educação, e ele usa imagens que têm direitos autorais. Então, são as minhas críticas quanto ao processo, tá, de criação. Por isso que eu acho que você precisa estar atento. Ele bota a aplicação de inteligência artificial na educação, ele bota uma sala de aula onde, aparentemente, eu estou dando aula para pessoas mais velhas ou de um curso de formação específico. Então, não tem muita imagem a ver. A outra imagem, benefício da inteligência artificial para professores, parece uma estudante com imagem com direitos autorais. Então, essa é a minha crítica, tá? Mas eu não tenho crítica quanto ao processo de criação. Eu acho que vale a pena, se você souber dominar, ele ajuda bastante, tá? Como, por exemplo, eu criei o outro, e eu vou mostrar aqui, esse daqui, aí eu fiz um prompt também, bem simplesinho. Criar uma apresentação com figuras ilustrativas sobre a inclusão na sala de aula. E aí eu pedi que ele botasse figuras. E ele botou, e eu achei que esse aqui ficou bem melhor. Tá? Então ele trouxe, tinha pouco texto, tinha figuras, algumas figuras tinham a ver, e aí não tinha muitas, mas eu pedi 5 slides só, e eu gostei desse daqui. Então, depende de você estar usando. Então, o Gama é uma ferramenta interessante, eu acho que vale a pena, mas você precisa conhecer um pouquinho também. Não é querer que a inteligência artificial faça tudo. Tá?
E aí eu já vou aproveitar. O cachorro deitou em cima do fio para poder me brincar comigo aqui. Eu vou aproveitar, antes de mostrar o Copilot, eu vou mostrar para vocês uma aba. Então, eu estou compartilhando com vocês aí a aba. Deixa eu ampliar, porque eu diminuo a tela para poder trabalhar com 3 telas aqui. Essa aqui é a Luzia. É uma inteligência artificial que está no WhatsApp, tá? E aí, o que eu instalei e tal? Aí eu fiz um teste. Olá, me diga como apresentar a tecnologia chatbot para professores. Ela me deu isso aqui. Aí eu mudei meu prompt. Como palestrante de formação de professores, que tópicos para apresentar a professores, dando exemplo a eles para usar a sua rotina em sala de aula com aluno da segunda infância. Ou seja, eu segui aquela ideia de prompt, que eu disse quem é, o que está fazendo, metodologia, o que ele tem que fazer. Aí olha a diferença como ele me deu. Isso aqui foi o que ele me disse quando eu dei um comando simples, direto, e não parei para pensar. Eu tunei meu comando. Ele já melhorou a minha apresentação, tá? E aí coisas como, por exemplo, eu pedi uma coisa mais estruturada. Cria uma rubrica de avaliação detalhada com as seguintes características. Que eu vou avaliar, tal. Ele me deu uma rubrica enorme, muito interessante. Só que algumas coisas você não consegue. Por exemplo, eu fiz um teste. Resenha do texto Educação Inovadora da Sociedade de Formação de José Moran, de 2000. Ele não me deu, mas ele me deu algumas informações sobre isso, tá? E aí eu fui fazendo alguns outros testes aqui, tá? E eu acho interessante, eu achei legal, alguns colegas me disseram que utilizam isso com várias outras relações. Agora eu vou mostrar para vocês o que está faltando é o Copilot. E aí, como que a gente cria uma imagem? Eu vou pegar exatamente, eu acho que eu salvei o comando aqui, quando eu criei. Eu vou refazer. Esse aí já é outra conta, que eu já gastei os meus créditos todos, tá? Então, esse aí já é outra conta. Aí vou vir aqui e vou digitar uma imagem da Pixar Disney que celebra a inclusão, tal. Que é aquela mesma que eu fiz. Aí ele vai me dar ali, vai esperar, daqui a pouco ele vai dizer, estamos preparando. Se funcionar, é lógico que de manhã. Eu criei uma imagem da Pixar Disney com harmonia, ambiente livre, tal. Aí vai me dar uma tela de uma ampulheta e daqui a pouco ele vai me dar 4 imagens. Então, é assim que funciona. É só isso que eu preciso. Eu preciso criar um prompt nesse Copilot Microsoft. Quando eu entro no Copilot, pronto, ele me deu. Quase parecida com aquela, tá? Aí eu venho aqui, ó. Eu posso clicar. Essa daqui, tá vendo? Uma imagem da Pixar Disney celebrando. Eu posso melhorar isso aqui, tá? Só que, como eu falei com vocês, vem outras línguas. Aí ele trouxe xenofobia, que ele não traduziu muito bem. Aí tem aqui do professor, só que dessa vez o cadeirante é o aluno. Aqui tem a professora com vários símbolos, que é parecido com aquele. Esse daqui. Então, eu posso continuar, tá? E ele vem aqui embaixo e me oferece algumas informações, como você quer melhorar, você quer trazer algumas relações aqui, ó. Você pode mostrar a imagem, como podemos promover mais inclusão na escola. Então, ele vai trazer essas relações. Eu vou ter o Copilot, que aqui eu posso escrever. Aí, quando eu vou pedir o mesmo texto de imagem, só para poder a gente entender. Ele vai dizer que ele não cria imagem aqui, mas ele vai me trazer uma resposta disso daqui. Então, quando eu fizer aquela pergunta do ChatGPT, eu posso fazer aqui, ó. Aí ele vai contar a história da Pixar, de algumas coisas, porque o que ele vai entender é isso daí, tá? Então, ó, tem o Copilot, que é um chatbot, tem o Designer, que é para criar a imagem, tá? E aí tem umas outras relações aqui que eu não usei muito, mas o que é interessante aqui
É só essa questão aqui para a gente criar a imagem, eu achei incrível, como eu criei aquela do robô. Eu vou mostrar para vocês o meu que eu gastei todos os créditos. E aí vocês vão ver como eu criei lá. E vou mostrar também o Falatron. Então, aqui, ó, aqui eu gastei todos os créditos aqui, ó. Uma sala de aula que mostra o aluno, tá tudo aqui, ó. Tá vendo? Ele me trouxe aquelas que eu criei lá, fui criando aqui, teve hora que eu fui melhorando. Aquela imagem que eu mostrei para vocês, está tudo aqui. E ele fica com esse histórico, tá? Arline. Então, aqui é o ChatMind, eu vou fechar. Esse aqui é o Falatron, que é o site que eu falei com vocês, ó, Falatron. Aqui eu escolho se eu quero trabalhar com Bob Esponja, aí eu vou selecionar a voz do Lula, do narrador francês, do seu Sirigueijo, não tem o Bob Esponja aqui, e aí eu posso digitar aqui algum texto. Ainda não saiu a lista, não, vou liberar agora. Esse daqui é o site que eu falei com vocês, que eu crio o vídeo. Como é que eu crio o vídeo aqui? Simplesmente eu venho aqui criar vídeo, e aí eu vou escolher o modelo que eu quero, se é para paisagem, se é para YouTube, se é para story ou se é para feed de rede social. Eu escolhi o feed aqui, ele já vai me dar o quadradinho, é muito simples, tá? A logomarca dele fica aqui no canto, e aí está aqui a cena 1, eu vou escolher o avatar. Qual avatar que eu quero? Pode ser um desses aqui, ou eu posso subir um avatar. Eu já subi um. Vocês vão observar que eu tenho 2 avatares iguais aqui. O primeiro que a Pixar me criou foi esse daqui, onde a boca dele é muito fechada. Aí o áudio ficou feio. Aí eu editei. Na realidade, eu nem pedi para criar, não. Eu editei. Esse segundo aqui, eu criei essa imagem no Copilot e trouxe ela para cá. Aí, a partir daqui, eu vim aqui encarregar a voz. Subi do computador, tá? Que eu já tenho aqui nos meus arquivos. Aí, eu usei esse daqui. Selecionei e mandei gerar. Simplesmente isso. Que é aquele que eu fiz lá no Falatron. Aí, tá vendo? Essa imagem aqui, agora ele gera o vídeo, que é esse videozinho aqui que eu posso editar novamente, tal. Deixa eu ver se ele... E esse daqui eu levei lá para o CapCut junto com aquela outra imagem. Foi esses processos que eu usei. Foi o VidNoise, o Falatron e o Copilot, e juntei tudo no CapCut e criei aquela imagem que eu postei, que eu mostrei lá. Tá? Alguém me fez uma pergunta aqui, eu vou parar aqui. Eu acho que eu... Gente, eu vou passar aqui, vou passar o link do certificado de hoje e vou abrir a perguntas. Eu espero ter ajudado. A ideia não era ficar ensinando inteligência artificial, mas trazer essa informação de como a gente consegue fazer a atividade, que é criar uma imagem, e a gente pode trazer. Obrigado, Amanda, obrigado, José Jefferson. Uma das melhores aulas. Nossa, a gente fica emocionado ouvindo isso. Mas aí eu vou abrir. Desculpa, gente, eu acho que o meu vídeo está rodando aqui sem querer. Deixa eu parar aqui. Pronto. O senhor é show, ficou feio. Só o show tá bom. O senhor não, Zé Carlos. Por favor, faça comigo, não. Gente, a ideia aqui era trazer uma forma prática de fazer a atividade. Qual é a atividade da semana? É criar uma imagem, seja lá qual for, com Canva, com o que quiser. E eu achei que com a inteligência artificial ficou tão simples que eu fiz até um vídeo. Obrigado, Natália. E eu sei que a gente está no mês do autismo, né? A gente fala muito sobre o autismo. Imagino que como eu pedi uma ideia de inclusão, alguém vai me trazer essa relação, porque o curso passado foi muito sobre isso, que coincide mais ou menos.
tá? Gente, obrigado aí, eu estou adorando os elogios, estou achando o máximo aqui os elogios. Tá? Mas eu pergunto, alguém ficou com alguma dúvida? Agora que eu vou abrir aqui as mensagens aqui, para ver se alguém fez alguma pergunta e eu não respondi, tá? Muito obrigado pelos elogios, estou encantado com os elogios. A ideia não era trazer inteligência artificial, porque durante o curso a gente vai explorar a inteligência artificial no Canva, a gente vai explorar várias outras questões. Mas uma forma de eu criar, como que eu quero criar uma... Às vezes o professor precisa fazer um cartaz, precisa fazer uma mensagem para o Dia dos Pais, para o Dia dos Pais, e quer uma foto da família, quer uma foto de alguma coisa. Eu já criei a minha imagem no nosso Instagram, tem lá um bonequinho meu, que é o Puck. Eu criei a minha imagem Puck naquela caixinha, que era uma trend para divulgar coisas do curso. Já criei imagem minha na Pixar Disney, e as crianças gostam, não só as crianças, os jovens gostam disso, porque a gente pensa rede social, né? Nossa, então por isso foi a ideia de como a gente trabalhar alguma mensagem na rede social agora, que a gente pudesse falar sobre inclusão. E aí, passar uma mensagem, uma imagem que seja, com uma apresentação que a gente consiga converter em um vídeo, uma ideia que a gente consiga falar de inclusão. E eu achei que, apesar de eu ter falado muito, ter trazido muitos recursos, que é o áudio, a edição de vídeo, tudo, existe inteligência artificial que cria áudios inteiros, como de alguns editores de vídeo que eu vou mostrar mais na frente. Mas hoje a ideia é essa, fazer uma imagem, tá bom? Ninguém tem dúvida? Não? Sim, eu até postei aí uma pergunta, é como a gente evitar problemas com os direitos de imagem, né? Sobre Tá. a apresentação foi precisa, foi ótima aí, tá de parabéns. É só essa questão aí que me suscitou aqui a atenção. Como evitar que eu acabe incorrendo em uso de direitos autorais de alguém e nem perceba isso. Então, vamos lá. Obrigado aí. Primeiro, quando a gente... É uma das questões que eu critiquei lá no Gama. Ele me dá imagens que você viu ali que tem marca d'água. Ele não tem esse filtro. Ele não procura imagens que são Creative Commons. Ele pega imagem, ele achou na internet, ele bota. Então, eu tenho uma preocupação muito grande. Normalmente, quem me conhece há algum tempo sabe que eu costumo criar as minhas imagens. Eu procuro criar. Às vezes é a partir de outras ideias, mas eu procuro criar. Então, quando a gente vai usar um aplicativo como o Gama, tem que ter esse cuidado, né, Elbert, né? Tem que ter muito esse cuidado, porque é muito perigoso essa relação dos direitos autorais. Você está falando. Na educação, você pode utilizar alguns recursos sem ferir direitos autorais. Existe uma lei para isso, inclusive no nosso curso, quando a gente vai falar de paródia, e aí até alguém, eu acho que foi o professor José Alexandre, que botou aqui do Suno, que faz música. Então, quando a gente vai falar em direitos autorais, em paródia, eu trago esse artigo que defende essa questão, que trata isso para a educação, tá? A educação não é proibido. Só que o uso de imagem em uma apresentação pode ferir essa questão dos direitos autorais. E aí, quando você vai usar uma imagem, já vou te dar a voz, né, Carlos? Quando você vai usar uma imagem que você criou, você pode até colocar lá, imagem criada no prompt do Upload, do DALL-E, porque aí você meio que se defende também, tá? Agora, contra as imagens que a apresentação Gama te dá, ele tem que ter um certo cuidado mesmo. Pois não, Zé Carlos? O próprio Copilot, professor, tem uma parte de aplicativos, né? Ele tem uma extensão lá do Suno, e você ativando ela, você cria música no Copilot. Ah, é? Eu conheci o Copilot agora há pouco. Na realidade, eu conheci o Copilot para esse encontro aqui. Eu não usava ele, não. Obrigado, Zé Carlos.
Então, Então, só mais uma. pois não? Eu estava perguntando se a gente consegue, assim, por exemplo, e fazer uma inclusão, a gente ter já uma máscara já pré-definida na mensagem do prompt para fazer esse tipo ter esse tipo de cuidado, né? Sim. Sem por exemplo, alguma coisa assim, sem o uso de imagens que contenham direitos autorais, sem problemas Então, com direitos autorais, né? Porque mesmo eu então, colocando assim nas IAs que eu já experimentei, eu sempre achei alguma coisa que ele gerasse para mim que acabava tendo problemas, né? Então é um ponto que eu sempre fiquei inseguro em relação ao que é produzido pela IA, justamente porque ela por mais que ela tente fazer isso, né, ela pode acabar recebendo alguma coisa, né, nas pesquisas que faz que tem algum direito autoral, é, direito de imagem, direitos ali inclusos que a gente não sequer sabe de onde é que vem, né? sim, deixa eu te falar. Por que você tá tendo essa dificuldade? Eu não experimentei, tá? Foi uma questão que você até me alertou agora, eu não experimentei, pretendo experimentar isso, é lógico. Mas o que acontece? Direitos autorais é diferente no Brasil ou nos Estados Unidos ou nos outros países. Existem algumas relações. E aí, essas inteligências artificiais, esses softwares, esses programas, eles normalmente não estão sediados no Brasil. Tem poucos que estão no Brasil, tá? Ah, não, mas o Copilot é brasileiro, o servidor está no Brasil. Tá. O Copilot usa diretrizes da Microsoft, que é uma empresa norte-americana. Tá? Então, ele vai usar diretrizes de direitos autorais, provavelmente da empresa, que é a norte-americana. Mas o que eu percebo? A gente pode pedir, por exemplo, o YouTube, ele traz muito nítido, Creative Commons. Então, de repente, eu não sei se isso vai dar certo, mas é uma ideia que você está passando, eu acho interessante. Pedir imagens com direitos Creative Commons. De repente, com direitos Creative Commons, a gente vai conseguir sair disso. Se eu definir que as minhas imagens têm que estar dentro do Creative Commons, se o meu software conseguir seguir isso, eu acho que vai estar tranquilo, tá, Elbert? Desculpa. Ok, obrigado aí, Elber. Mas eu não sei se dá certo, tá? Foi o que eu te falei. Direitos autorais segue da empresa. A empresa é norte-americana. Pois não, Zé Carlos. Eu estava fazendo uma apresentação antes de ontem e eu pedi, no detalhamento lá, né, em configurações avançadas, eu pedi imagens realistas. Aí ela gerou imagem tipo pixadas, imagem não reais, né? Uhum. Aí na realidade, eu estava procurando imagens reais, né? Aí eu coloquei imagem realista e ele me deu imagem de desenho. Eu não entendi bem. Essa eu sei te explicar. Então, eu como analista de sistema, essa eu consigo te explicar, Zé Carlos. A dúvida do Elbert foi mais difícil para mim, eu fui por conclusão. Mas essa eu sei te explicar. Então, o termo realista, quando a gente traz dessa tradução, porque na realidade a base não é uma base de um software brasileiro. Quando a gente traz essa ideia realista, a gente está trazendo aquelas animações que têm imagens realistas 3D e com uma forma mais infantilizada, tipo a do Pixar, entendeu? Então, a tradução daquela imagem do Pixar que eu usei são chamadas imagens realistas lá. Né? O que a gente conhece no nosso idioma realista seria uma foto nossa 3D. Seria isso que você estava querendo, não é isso, Zé Carlos? Isso, mas porque é o seguinte, né? Eu estava tentando tirar justamente essa questão das imagens com direito autoral, né? Uhum. Aí eu coloquei aí, serviu porque eu queria, mas aí ficou uma interrogação bem grande na minha testa. Mas é por conta disso, é por conta alguma coisa, animanique. A ideia de realista é esse desenho que leva você a pensar que é uma pessoa desenhada, tá? Fala, Mariana. Fica à vontade, minha
querido? Então, a gente que utiliza o Canva, a gente sempre percebe muito, né? Porque é um programa desenvolvido por lá também, que eles usam fotos. Quando você quer fatos reais, assim, esse tipo de imagem que o Zé Carlos pediu, eles usam mais o termo fotos e não o termo imagens, figuras, entendeu? Então, é mais interessante pedir com fotos. Bom, eu não testei, mas eu acredito que funcione mais ou menos assim, como o Canva funciona. Show. Então, viu? Eu sei que o realista tem a ver com esse desenho. Fala, Elber. De fato, aí, semântica sempre foi um problema, né, nas IAs. E aí você coloca realístico, né, ou realista, e aí ele vai fazer essa interpretação, né, ele vai gerar um entendimento que pode não ser exatamente aquilo que a gente quer, né? Aí a gente precisa reelaborar o prompt para que a gente consiga ter o resultado que a gente está esperando. Tunar. Vai tunar o próprio, como a gente falou hoje. Positivo. Então, essa questão que você atacou, Elbert, quando eu fiz faculdade de sistema de informação, já falava-se que o grande problema da rede se chama semântica. Nenhum sistema computacional, por mais avançado que seja, nenhuma rede neural, por mais bem produzida que seja, traz semântica com um processo de ambiguidade. Por isso que eu mostrei lá. O homem entende essa ambiguidade. Aí, às vezes, a gente diz, o Google está quase humano, porque a gente consegue errar e ele entender. Mas, ainda assim, é bem diferente. Tá? Gente, mais alguma dúvida, mais algum comentário? Pode trazer aí. Não? Então, eu vou encerrar. Eu tenho muitas edições nessa... Eu estou meio enrolado essa semana. Vou demorar um pouco a colocar, tá? Quer falar alguma coisa, professor Zé Carlos? Só mais uma vez, professor, agradecer pelo excelente encontro, excelente palestra, excelente explanação. Dizer que eu sou o seu fã, sigo o senhor. Toda vez que o senhor colocou alguma coisa de opa, eu sou Marco, estou dentro. Junto com a professora Mariana. Então, gente, eu vou encerrar a gravação, mas eu não vou encerrar o link, tá? Principalmente que eu vou dar um aviso aí que a Mariana vai estar falando semana que vem sobre gamificação.